Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live do Luz da Esperança. Pessoal aqui entrando já online, estamos começando agora nossa live. Beleza. Sejam bem-vindos, certo? Todo mundo ouvindo. Hoje teve um problema no áudio aqui, não sei se vai dar certo, mas espero que dê certo. Que é uma... Vamos ver se consegue sair alguma coisa enquanto o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos, todo mundo. Luz da Esperança. Pessoal de Esperantina, muita luz. Sejam bem-vindos também. Esperantina no Piauí. Pessoal, entrando aqui na live do Luz. Estamos quase na hora. Boa noite, pessoal. Um abraço para o pessoal do Centro Espírita Chico Xavier de Esperantina, uma casa irmã nossa, pessoal muito bacana lá. Também está fazendo um trabalho belíssimo lá em Esperantina, amparando, mesmo à distância, muito legal. Tenho acompanhado o trabalho. Parabéns, a gente está junto. Você sabe que a gente está separado, mas sempre esteve junto, né? O importante é isso aí. Pessoal no Facebook já entrando também, vocês estão... Pessoal aqui no Instagram está ouvindo direito, pessoal no Facebook também está ouvindo. Hoje, uma palestra bem interessante, pessoal, né? Sobre a providência divina, né? Abraço, pessoal. Martinho, para todo mundo aí. Pessoal, palestra hoje sobre providência divina, né? A gente dando continuidade ao tratamento espiritual à distância. Nessa semana é a semana da cirurgia espiritual, então quem, né, quiser fazer a cirurgia espiritual à distância, muita gente já mandou o nome, né? Realmente o número de pessoas aumentou bastante. Então, caso alguém queira ainda, dá tempo a sexta-feira, a gente manda, né? É na sua casa mesmo, à distância, é algo bem simples, mas que tem resultados, tem tido resultados muito bons, certo? Só dá um tempo aí, pessoal, chegando. Hoje o áudio aqui bichou. O Facebook eu estava prestando atenção, às vezes não sai o áudio no Facebook, às vezes sai, às vezes não sai. Não sei como é que o mistério aqui, que tem hora que sai o áudio, tem hora que não sai o áudio. Eu honestamente não sei. Depois a gente vai aprendendo aos poucos. Tem no stream, não sei o quê. No Instagram faz, porque aqui a gente faz simultaneamente, mas com dois aparelhos, né? Um com o Facebook e o outro com o Instagram no celular, e a gente vai fazendo, né? Mas a gente sabe que tem aí algumas plataformas que já conseguem transmitir Facebook, Instagram, YouTube, tudo de uma vez. Mas por enquanto a gente está do nosso jeito, né? Nosso jeito aqui, mas tem conseguido resultados também muito bons, certo? Então sejam todos bem-vindos à nossa live do Luz, para a gente começar a nossa palestra. E, na verdade, né, a gente vai falar um pouco hoje, né, o pessoal de Pernambuco, minha amiga Rosita, diretamente do Recife, para a gente também ouvindo aí, seja bem-vinda também. O pessoal também entrando, um bocado de gente entrou, não? Entrando aí, qualquer coisa estão mandando aí, a gente vai falando, mandando um alô, boa noite, fazendo alguma pergunta. Hoje, se alguém quiser fazer, né, depois da palestra ou durante, vai fazendo pergunta, a gente vai interagindo. Se a gente souber, responde, se não, a gente vai e deixa para uma próxima, certo? E a gente vai trocando figurinhas e aí na próxima oportunidade a gente responde e vai fazendo bem isso, tá bom? A mensagem de hoje, antes da gente fazer a prece, né, deixa eu posicionar aqui direito. A mensagem de hoje é uma do Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no item 3, certo? Essa mensagem. A mensagem diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer que mate, merecerá ser condenado no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá... Boa noite. Merecerá ser condenado no tribunal. Aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Evangelho de Mateus, versículo 21 e 22, certo? O pessoal está dizendo que a internet está ruim, mas será que é aí ou é aqui? Só aqui do Facebook, dizendo que a internet está ruim, eu não sei. Agora, se é lá, acho que deve ser aí. O pessoal do Caxingó, no Piauí também. No interior do Caxingó, deve ser por isso, né? Caxingó fez um evento esse ano extraordinário, pessoal, um evento de uma campanha de valorização da vida, né, de prevenção à depressão,
de auxílio espiritual lá em Caxingó, muito bom o evento lá, Aprendendo com Luiz Sérgio, o nome do evento. Foi bem legal lá, certo? Parabéns à equipe, pessoal de Caxingó, que tá travado, diz que a internet está ruim, mas eu acho que deve ser por aí mesmo. Então, vamos em frente, tá bom? Só mandando alô, pessoal que está trabalhando na área da saúde diretamente, meu amigo Darclius também. A Ana está dizendo que não sabe se deve ser, né? Pessoal diretamente dos hospitais, lá do Hospital de Cerco Verde, que é aqui de Parnaíba, um alô para todo mundo que está trabalhando aí na linha de frente, e a gente sabe que vai dar tudo certo, pessoal. Vamos fazer nossa prece, então, para a gente poder entrar em sintonia, já entrar no clima da palestra, no tema da palestra, e aí a gente vai falando, vai conversando um pouco, tá bom? Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, relaxar onde estiverem, e elevar o pensamento a Jesus, sentir a sua presença aqui conosco, a sua luz a brilhar nos nossos corações, a nos aquecer, nos trazendo a força, a paz, nos trazendo o bom ânimo e nos dando a oportunidade de, mais uma vez, estudarmos os teus ensinamentos. Que a tua luz, que vem pelo exemplo, possa se transformar também no nosso próprio exemplo, seguindo e amparando aqueles que nos cercam. Que Deus seja louvado e que a paz do Senhor esteja em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. A Ana está dizendo que está em Parnaíba. Então o problema está aí na internet, que quando tu estava no Caxingó estava funcionando. Então o problema está aí. Não, sério, pessoal do Facebook, além da Ana, se tiver alguma coisa travando, pode ser aqui mesmo, pessoal. Pode ser que tenha algum problema aqui. Aqui está ok, a internet está, a banda lá está. O vídeo está com stream bom, o áudio também. Pelo menos é o que está dizendo aqui, né? Que está funcionando. O pessoal do Instagram também, ninguém reclamou nada, deram alô, boa noite, então deve estar tudo bem. Então podemos começar, né? Podemos começar. Hoje o tema, pessoal, é sobre a providência divina. A providência divina. Quantas vezes a gente já escutou essa palavra? A gente tem que confiar na providência divina. O que seria, então, essa providência divina? Como é que ela atua no nosso dia a dia? Porque quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda o Evangelho, né? Quando a gente estuda, mas principalmente nesse momento também o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, a Bruna está dizendo que está travando mesmo. Vixe, Maria, Instagram está melhor. Está travando, Bruna? No Facebook, é? Está travando? Será? Deixa eu fechar aqui. Qualquer coisa a gente inicia. Pessoal também da Paraíba aqui com a gente. Vários estados aqui com a gente. Pessoal da Itália também entrando, sempre acompanhando a gente também. Será? Vamos ver aqui então. Diz que o Instagram está melhor. No Instagram o Ney está dizendo que está funcionando normal. Tem que ver aí no Face. Pessoal do Face que está entrando, qualquer coisa dá um esquema aí. A Josena está falando que a internet está ruim, né? De uma forma geral, né? Entendi. Em alguns pontos de Parnaíba a internet está ruim. Bruninha está dizendo que está bom, tem gente que está bom. Então, eu acho que... então, na verdade, deve estar oscilando aí na internet de vocês. Qualquer coisa, pessoal, depois fica gravada, certo? E aí vocês podem assistir depois. Mas o ideal é ficar aí agora mesmo, acompanhar com a gente. E aí vai fazendo pergunta, vai depois... Vamos ter fé, né? Qualquer coisa a gente dá um passe nessa internet, dá uma energia e ela volta, quem sabe, né? Vamos ter fé nisso aí. Pessoal, a palavra providência, né? Independente de ser divina ou não, estou falando que está travando mesmo. Eu acho que é a internet em Parnaíba mesmo, então. Né? Tem gente aqui no Facebook que mandou dizendo que está travando mesmo. Aqui está normal. Aqui está mostrando que está normal. Mas vamos lá. Assim mesmo, uma hora. Vamos seguir em frente, né? Vamos, que vai dar aqui. Se travar aqui aí lascou, porque aí não tem jeito. Se travar aqui, não tem como você nem gravar. Mas está gravando, qualquer coisa vocês assistem depois, tá bom? Então, voltando. Quando a gente fala de providência, a gente tem que entender primeiro o que significa, né? Então, providência, a gente pensa no verbo providenciar. O que é providenciar? Então, não é previdência, é providência, né?
Porque previdência tem uma coisa como preparo, pré. Tudo que tem pré é o que vem antes, certo? Tudo que tem pré vem antes. Então, o pré é algo que você vai se preparar para alguma coisa. Uma pessoa previdente é uma pessoa que está ali antenada nas coisas, ela tem um planejamento, ela se prepara para algo, para alguma coisa que pode ou acontecer ou não, ou que vai acontecer, ela já sabe que vai acontecer, e aí ela se prepara para isso. A providência, o que tem pró, tem a ver com atividade, né? Então, uma pessoa é proativa, uma pessoa que ela, por si só, ela já tem à frente a ação, ela não reage, ela age, né? Isso é fundamental. Então, a providência seria o quê? Você providenciar, ou seja, agir em função de alguma coisa. Então, você gera uma ação, né? Então, providenciar, você gera uma ação. O que seria, então, a providência divina? Seria exatamente a ação de Deus nas nossas vidas. A ação de Deus diretamente na natureza ou na vida das suas criaturas, né? Dos seus filhos, tanto seres humanos como na natureza de uma forma geral. Então, quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente vê lá escrito assim: nenhuma folha cai sem o conhecimento e o consentimento de Deus. Ou seja, uma folha, como tudo na natureza, é regido pelas leis da natureza, pelo funcionamento dessas leis. Então, tudo acontece conforme as leis de Deus, conforme a sua consciência, a sua onisciência, né, a sua sabedoria. O que às vezes a gente esquece? A gente esquece que providenciar alguma coisa não significa fazer pelo outro. Vou dar um exemplo. Se a gente vai num restaurante e a gente pede um prato de comida, a gente pede uma pizza, a gente pede um sanduíche, pede alguma coisa, o que vai acontecer? O garçom, quem está nos atendendo, vai providenciar o nosso pedido. Então, ele faz o pedido para a gente, esse pedido vai à cozinha, né? E aí eles providenciam a comida. Essa comida vem, mas no final das contas, a comida vem, mas quem come somos nós, né? Nós aqui temos aquela ação final em cima do que está sendo providenciado. Então, providenciar não é fazer por nós, não tirar de mim a responsabilidade da ação, tirar de mim a responsabilidade do fazer. Isso não acontece, certo? Mas dar situações ou gerar situações que providencie que eu consiga fazer. Essa é a diferença. Então, se eu quero comer um determinado prato de comida, eu peço, o garçom providencia, que vai para a cozinha, o cozinheiro providencia, Então, tem toda uma corrente aí que vai providenciar de modo que vai chegar numa situação que eu vou ser capaz de fazer o que eu estou querendo, certo? Só que nesse caso, é um desejo meu. Quando nós providenciamos, nós estamos buscando os nossos desejos. Quando Deus providencia, Ele providencia o desejo dele. O que é o desejo de Deus? Que nós cheguemos na perfeição, que a gente evolua, que a gente aprenda a amar. Então, na verdade, como é que a providência divina atua nas nossas vidas? Ele traz e prepara situações para que nos ajude a sentir a sua presença e o seu amor em nós. Sempre é a nosso favor, sempre. Não existe a providência do mal, não existe a providência do castigo, não existe a providência daquilo que vai dar ruim, não. A providência divina sempre atua a nosso favor, certo? E aí é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, se eu estiver enganado, se isso não aconteceu com vocês dizem. Às vezes, a gente está passando, acontecem coisas na nossa vida, coisas corriqueiras, do dia a dia. Você fala assim, rapaz, isso aqui, só dá errado. Ou então isso aqui está dando errado. Ou então uma coisa dá errado. Quando a gente está com pressa, parece que o sinal fica tudo fechado. Né? Quando a gente está com pressa de chegar num lugar, tudo quanto é sinal do trânsito está fechado. Ou sempre, tem gente que fala assim, sempre que eu estou fazendo tal coisa, isso aqui dá errado. Pessoal, isso é mentira, certo? Isso é mentira. É uma falsa observação nossa.
O que muitas vezes ocorre é que quando dá certo, a gente não percebe ou a gente não dá valor. Quando a gente acha que dá errado, e eu volto a repetir, porque é uma vontade nossa, se eu estou com pressa, eu tenho a vontade dos sinais todos abertos para eu chegar o mais rápido possível onde eu tiver que chegar. Mas a gente esquece que muitas vezes o sinal está fechado para a gente poder aprender a controlar os sentimentos, controlar os impulsos e não correr o risco de sofrer um acidente. Quantas e quantas vezes nós fomos... o pessoal fala assim, foi um livramento. Pessoal, providência divina, certo? Às vezes, pessoal, a gente conhece pessoas que assim, eu estudei tanto para concurso tal. Eu estudei tanto para passar naquela prova daquele concurso e não passou. Logicamente, a pessoa fica triste, ela se esforçou. E aí, de repente, como um estalar de dedos, que não é assim que funciona, mas é como se fosse, aparece uma outra oportunidade para ela, melhor até do ponto de vista financeiro, vamos pensar assim, uma profissão que ela sempre quis, que ela está vindo para o outro, às vezes de forma forçada, que direciona ela para um outro caminho. E que quando se ela parar e pensar, ela, olha aí, eu às vezes reclamo de uma coisa, mas Deus manda outra, né? Josiana está dizendo assim, controlar a ansiedade nos livra de algo ruim. É isso mesmo. Então, às vezes, como a gente não consegue controlar a ansiedade sozinho, situações acontecem para a gente ver se a ficha cai. Tem um amigo meu que ele sofreu um acidente de moto. Como foi que ele sofreu o acidente? Ele estava andando na moto numa rua um pouco estreita, né? Dependendo do bairro da periferia, você tem uma rua estreita. Ele andando de moto, passou um cachorro na frente dele. Ele desviou do cachorro. O que foi que ele fez? Desviou do cachorro. Geralmente a pessoa fica ali nervosa, ela tranquiliza. Ele não. Ele acelerou mais. Ele, eu tenho que cumprir. Ele acelerou mais. Lá na frente passou uma outra pessoa, só que agora de bicicleta, e aí ele bateu e acabou sofrendo um acidente. Graças à providência divina, não teve nada grave nem com ele, né, e nem com o ciclista, o que é realmente raro de acontecer num acidente de moto. Às vezes acaba, né, pega uma pancada, né, aqui no Nordeste a gente fala muito, pega uma sobra, né, pega uma sobra grande, né. Então, olha que interessante. Quando o cachorro passou na frente dele, e se a gente conversando depois, a gente, rapaz, o cachorro passou na tua frente. Tu já parou para pensar que não pode ter sido algum mentor, amigo, a espiritualidade, porque é assim que atua a providência divina, por aqueles que estão mais próximos a nós. Espanta um cachorro para vir para dizer assim, cara, vai mais com calma. Cara, alivia o pé, no caso, a mão, respira, certo? Então, pensa nisso, né? A Gisele dizendo, né, que por ações de pessoas eu perdi uma oportunidade, mas Deus reserva algo diferente para mim. Um mês após eu entendi tudo e hoje tenho trabalho. É isso mesmo. Né? Então a gente tem que ir com calma, né? Principalmente quando se for um mal que alguém produziu. Porque assim, pessoal, Joana de Ângeles, um espírito extraordinário, ele traz várias obras com a psicografia do Divaldo. Inclusive, recomendo muito o filme do Divaldo. Assisti domingo. Extraordinário. Divaldo, Mensageiro da Paz. Quem puder assistir, assista. É extraordinário. Então, a Joana, ela tem uma coisa que ela diz assim, que é bem legal. Ela diz assim, quando nós pensamos que Deus nos abandonou, é nesse momento que ele está nos abraçando e a gente não está sentindo. Então, quando a gente acha que Deus abandonou a gente, é nesse momento que ele está nos abraçando e nós não estamos tendo a sensibilidade para sentir. Se a gente parar para pensar, coisas corriqueiras, coisas que a gente acha pequena, coisas que são do cotidiano, a gente tem aquela mania viciada de se deu ruim, eu reclamo, eu esculhambo, e se deu certo, a gente nem vê. Quantas e quantas vezes você estava com pressa, mas estava tudo tranquilo no seu caminho e os sinais estavam todos abertos, mas você não percebeu porque foi algo bom. É algo que você tinha que chegar realmente, alguma coisa aconteceu, você tinha que chegar num tempo hábil, você estava atrasado, mas os sinais estavam todos abertos, mas a gente não percebe. Mas se tivesse tudo fechado, você reclamaria.
infelizmente, é assim que nós temos ainda dentro de nós o sentimento. Por isso que a gente fala muito, uma frase que a gente fala muito lá no Luz, dentro dos exercícios de reforma íntima, dentro do trabalho, né, que a gente chama de iluminação interior. Nós começamos a fazer esse projeto de iluminação interior que ajuda bastante. Isso vale para todo mundo, né? Se observar, se analisar, aprender a ver os seus sentimentos, aprender a ver o seu pensamento, não julgar o outro, mas olhar para si mesmo, ver o que tem para melhorar, e todos nós temos coisas a melhorar. E a gente sempre diz assim, quando a gente reclama de Deus, a gente acha que aquele ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Sinto informar os amigos aqui que estão nos vendo nas redes sociais que Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus é perfeito, a escrita de Deus é perfeita e a sua letra é a mais linda possível. Nós é que ainda não aprendemos a ler. A gente é que ainda coloca dificuldades na nossa visão da ação de Deus em nossas vidas. É assim que a gente acaba tendo problema. É assim que a gente acaba gerando em nós sentimentos contrários ao amor. Porque o amor é o que deve prevalecer. O amor ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus, porque vem dessa dinâmica, amar ao próximo como a si mesmo. E aí vem a história do buscar a si, a história do entender o que é melhor para mim. O que é melhor para mim? Ficar reclamando ou tentar mudar a minha conduta e sempre procurar ver o melhor das coisas? Sempre procurar entender o melhor das coisas, né? Como é que a gente consegue perceber isso na nossa vida? Não é reclamando, pessoal. Reclamando a gente não consegue. Reclamando a gente não consegue. Tem uma história muito legal, está num livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio. É uma história que a gente conta muito para evangelização infantil, né? Que é a história da ovelhinha reclamona, né? Eu até tinha até separado ela aqui, mas não sei se eu vou encontrar agora. Eu tinha separado, mas já fechou aqui, que eu fechei, foi tudo, por causa do negócio que estava travando, certo? É um livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio. Deixa eu ver se eu... É o Carneiro Revoltado, o nome da história. Pode procurar na internet, o Carneiro Revoltado. Eu vou resumir um pouco a história aqui para vocês verem. É o seguinte, um dia tinha um carneiro revoltado. Ele estava revoltado com a vida, estava desgostoso. Por quê? Porque o homem que era o dono dele tinha tirado a lã dele, né? Tinha feito aquela raspagem que o carneiro vai crescendo, vai criando a lã, e aí o homem vem e tira a lã e deixa ele lá. Então ele estava muito revoltado. E aí ele faz uma prece. Nessas histórias os cavalos, os animais falam, né? Fazem prece. E aí ele faz uma prece e diz assim: Deus, eu quero ter uma vida diferente. Agora travou no Instagram também, agora aqui, deu uma travada no Instagram. Então vou contar de novo. Então, ele diz assim, o carneiro revoltado diz assim: Deus, eu quero ter uma vida diferente. Eu queria que o Senhor não me desse mais essa lã, certo? Tá travando. Isso não é legal. Eu não quero mais... travou, mas voltou. Então voltou, estava voltando. Eu não quero mais essa lã, assim. Eu queria que você me desse aqui agora uma lã. Não essa não, eu quero uma lã de ouro. Eu queria uma lã de ouro. Então um carneiro rezou para Deus e pediu uma lã de ouro. E como nessas histórias tudo acontece, Deus responde, diz assim: você tem certeza, meu filho, que você quer uma lã, seu corpo de lã de ouro? Eu quero, Senhor, eu quero ser de ouro. E então Deus dá a lã de ouro para ele. E no outro dia, ele sai na cidade, todo dourado, todo de ouro. De repente, alguns homens passam por ele e veem que é de ouro, agarram ele e começam a arrancar o pelo, a lã de ouro dele, do jeito que dava. Arrancar, e ele ficou todo ferido, fugiu. Conseguiu fugir, voltou para casa, mas ficou todo ferido, todo machucado. Então, ele todo machucado, chorando, reza de novo: Senhor, eu não deu certo não esse negócio de ouro, eu me arrependo, mas eu não quero ter a lã mesmo ainda não. Quero não, eu quero que você me faça então
uma lã, agora eu quero ser de cerâmica. A cerâmica, porque aí cerâmica o homem não vai agarrar, não é caro, mas é uma cerâmica bem bonita, assim, brilhosa. E Deus então fala para ele: você tem certeza, meu filho? Eu tenho, Senhor. Então Deus faz ele virar de cerâmica. E aí, ele no outro dia sai. E aí ele sai passeando, passa alguns homens, não acontece nada. E aí ele sobe no monte, estava um vento muito forte. Quando o vento estava muito forte, o vento fez com que ele empurrasse, tropeçasse na pedra e saísse rolando. E aí, o que era de cerâmica saiu quebrando. E quando quebrava, cortava ele todo. Ele ficou todo cortado, pobre. E aí voltou para casa. Só a história é comprida, ele pede várias coisas, tá certo? Mas, no resumo, termina assim. Ele volta e aí ele faz uma prece e diz assim: Senhor, depois de tudo que eu passei, mesmo assim, você atendeu a minha vontade. Mas eu entendo que a vontade não é para que tenha saciado o meu desejo, mas para me trazer as lições que eu preciso. Então, Senhor, eu me lembro que quando eu era uma lã normal, por mais que o homem às vezes me cortasse, ele me tratava bem, brincava comigo, me dava comida. Então eu quero voltar a ser o que era antes. E Deus então diz assim: agora sim, meu filho, entenda como é que eu consigo atuar na sua vida. Porque eu sempre coloco cada um dos meus filhos com a lã que eles já estão preparados para serem felizes. Então, que a gente possa sentir a providência divina como esse casaco de lã a nos cobrir, a nos auxiliar, a nos trazer bom ânimo, a nos trazer alegria e felicidade para seguir em frente. É aquela coragem que vem, que a gente não sabe de onde vem, mas agora a gente sabe. Vem do Criador e da essência de Deus que já está dentro de nós. Isso é fundamental. Isso é essencial na nossa vida. Quando a gente começa a entender a providência divina em nós, às vezes a gente até reclama. Não vou dizer que não reclama não, que é mentira. O pessoal diz assim: a espírita é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa perfeita, não reclama. Eu não conheço, não conheço. Me desculpe, não conheço. Não é isso, pessoal. Não é porque nós conhecemos a doutrina espírita, nós é como a Joana viu até no filme, vocês vão ver. Não vou dar spoiler do filme do Divaldo, não. Mas é assim, a gente busca um dia ser espírita de verdade, porque ser espírita de verdade é ser cristão de verdade. Mas nós somos espíritas, lutando ainda para melhorar, mas não somos perfeitos. Tem dia que a gente fica com raiva, tem dia que a gente reclama. A gente até brinca assim, tem uma piada, falou do Divaldo, eu lembrei agora de uma anedota que ele diz assim: o espírita, quando vem alguém no trânsito e corta ele bem no meio, ele diz assim: vai com Deus, meu irmão, e que tu encontre um porte lá no meio, porque às vezes a gente fica com raiva dessas coisas. Então não vai ter isso. Às vezes acontece. Mas a partir do momento que eu venho com essa raiva e eu controlo, opa, então eu estou no caminho certo. Não significa não ter raiva, não significa não ficar chateado, não significa não ficar triste, mas ter essas coisas o mais rápido possível e sem perder a felicidade. Porque eu posso estar triste sendo feliz, eu posso ter raiva sendo feliz, porque a felicidade é uma conquista do ser espiritual. E esses sentimentos de ruim, de raiva, de coisas que são momentâneos, isso não faz parte da nossa essência espiritual, porque todos somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Isso é fundamental, né? A gente aqui dizendo que reclama muito. Então, vamos controlar isso, né? Sempre que reclamar, faz. E aí uma sugestão que a gente dá para quando a gente entra no tratamento, né? Quando a gente começa a fazer a reforma íntima, aí tem gente confirmando. Uma falou que reclama, a outra falou que reclama mesmo. E aí a gente falta com a indulgência também, né? Quando a gente aponta para o outro, 3 dentes aponta de volta, né? Brincando. Então, uma coisa que a gente busca muito, pessoal, é entender realmente Deus atuando e conseguir observar isso. Todos os dias, é outra frase da Joana também, todos os dias a gente recebe raios celestiais, raios cósmicos sobre nós. Cabe a nós entendermos e percebermos quando é que isso acontece. Quando é que nos fortalecemos. Quando é que a gente consegue ver o casaco de Deus, da providência divina, atuando em nossas vidas. Tanto nos direcionando de forma correta,
como fazendo com que a gente volte para o rumo, que às vezes a gente se desvia, né? Às vezes isso acontece com todos nós, tá bom? Então a gente não deve julgar ninguém, certo? É isso, é fazer prece mesmo, certo? Só não pede paciência, que senão paciência você já sabe como é que Deus dá paciência. Deus dá situações para tu exercitá-la. Então, tem gente que assim, é melhor não pedir, porque senão ele vai acontecer um monte de coisa para exercitar a paciência. Exatamente. Pessoal, para a gente encerrar, e aí vamos abrir para alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas para a gente encerrar, tem uma coisa que a gente ensina para as crianças da evangelização infantil. Pessoal, o Sementinha de Luz, ele tem crianças de várias idades, né? A gente atende de crianças de 2 a 11 anos, e a partir de 12 é na Mocidade Espírita Luiz Sérgio, né? Inclusive, eu tô aqui com... A música que eu ia tocar para vocês era Deixe-me Viver, do Robertinho Renó. Procura aí, Deixe-me Viver. Eu acho que eu vou dar um jeito de botar no Facebook, no Instagram do Luiz, alguma coisa, que é muito legal essa música. Mas qualquer coisa a gente vê se faz aí. Lá do Rio de Janeiro, um grupo legal, um amigo nosso lá do Rio. Tanto a evangelização infantil como a mocidade, a gente ensina isso para eles, que é o seguinte, que é uma história também, né? A gente ensina assim, olha, um dia Deus estava pensando, nessa história Deus pensa, e um anjo dele chegou do lado dele e perguntou assim, Senhor, o que você está pensando? Ele falou assim, eu estou pensando onde é que eu vou colocar a felicidade verdadeira, porque eu não posso dar para o homem, ele tem que sentir e conquistar. Ele tem que achar essa felicidade. E o anjo fala assim, Senhor, você já pensou em colocar num planeta distante? E Deus diz assim, eu já pensei em colocar num planeta mais distante, mas o homem é inteligente. Um dia ele vai chegar lá. Senhor, então por que você não coloca no mais profundo dos oceanos? Porque da mesma forma que eles são capazes de ir para outros planetas, eles também vão ser capazes de adentrar no fundo dos mares. Então Deus chega e fala assim, já sei onde é que eu vou colocar a felicidade. A felicidade, ela vai ser colocada dentro de cada um dos homens. Porque somente os homens sábios, somente aqueles que evoluem, conseguirão olhar para dentro de si e perceber que já são felizes. E não procurar a felicidade em nada exterior, nem no que está muito longe e nem no que está perto, mas do lado de fora. A felicidade já está dentro de nós, certo? A Bruna está dizendo que a internet está testando a paciência, travando a palestra. É isso mesmo, Bruno. Que bom. E vocês estão exercitando a paciência, né? Nem testando, é exercitando. Melhor ainda. Só então que a gente possa sentir a felicidade de Deus dentro de nós, né? Sentir essa felicidade, porque é a nossa felicidade, nós somos a sua imagem e semelhança, tá bom? E é isso. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e que a gente possa seguir em paz. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, quiser mandar alguma mensagem, o momento é agora. Enquanto isso, o pessoal vai preparando aí a água para ser fluidificado, para receber o passe à distância, para receber a energia magnética que vem dos caravaneiros de Maria de Nazaré, dos trabalhadores de Nosso Senhor Jesus. Então, se alguém tiver alguma pergunta, o Facebook ou no Instagram, fica livre aí para colocar. Hoje, ninguém. Então, ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né? Acontece muito isso. Uma coisa ou outra. Então, pessoal, vamos lembrando que amanhã, às 7h30, nós temos o tratamento espiritual à distância com a evangelioterapia, né? E amanhã o passe é mais longo. E na sexta-feira, a cirurgia espiritual para aqueles que colocarem o nome, né? E a gente mandou as instruções, tá bom? Então, vamos seguir. Tratamento, quem quiser participar do tratamento espiritual, é só mandar o nome e endereço, manda direct, né, no Instagram, ou manda pelo Messenger, né, manda mensagem para a página do Luz da Esperança, que a gente anota, e durante 3 semanas acompanha e vai fazendo o procedimento, buscando a renovação, buscando as mensagens boas, né, de tanta mensagem ruim que a gente escuta, às vezes ter uma mensagem boa ajuda bastante. Fica no Instagram, a live fica por 24 horas, mas no Facebook ela está o tempo todo, certo, pessoal? Então, mesmo o pessoal no Instagram que quiser assistir, quiser dar uma olhada, peguei aquela palestra naquele dia lá, eu achei legal, ou então estou com uma dúvida, eu quero saber como bota aí. E a Laura está lembrando aqui, bem lembrado, Laura,
né, que a gente está na campanha ainda, é uma campanha permanente, pessoal, das obras sociais, né, que a gente participa. Nós já conseguimos a segunda remessa de cestas básicas. A primeira a gente entregou todas as cestas, fizemos até a prestação de conta nas redes sociais do Luz, né? A gente conseguiu uma parte das cestas, juntamos aí, pagamos, compramos o resto, deu certo. E agora a gente está na segunda remessa, porque a fome não vê corona, não, pessoal. A fome não tem negócio de coronavírus, coisa não. Então, quem puder ajudar, tem a conta do Luz da Esperança, tanto na última postagem. Amanhã a gente vai colocar de novo, certo? Manda, pode ser qualquer valor, pessoal. Lembrando, a gente, você tem uma ideia, pessoas que estão doando R$2, doando R$5, a gente só contabilizou para ter uma noção, as nossas doações de R$2, R$5, pessoal, cobriram muitas coisas. Então, com muitas pessoas, mesmo, é pouquinho, meu amigo, já ouviu falar que o pouco com Deus é muito? É mais pura verdade, é a mais pura verdade. Então, quem quiser ajudar a gente, ajudar as obras sociais Luz da Esperança, a gente já está montando as novas cestas básicas para ir na casa das crianças. Inclusive, já recebemos uma surpresa para as crianças, eu não posso falar. Quem é do Luz sabe. Quem não é do Luz ainda, que não é que eu digo fisicamente, mas virtualmente todos nós somos, vocês vão ter uma surpresa, vão ver que as crianças vão ficar muito felizes, pessoal, com a nossa visita. Né? O das crianças já está garantido. O das crianças já está garantido. E a gente vai agradecer quem ajudou, é claro, mas pediu para não falar ainda agora, só quando a gente fosse entregar. E aí, as cestas a gente está montando. Então, quem puder ajudar a gente, será muito legal, será mais do que bem-vindo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos fazer o passe à distância, sentindo a presença dos caravaneiros de Nosso Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos relaxar onde estivermos, sentir Jesus verdadeiramente conosco, imaginar um banho de energia, um banho de paz, como uma cachoeira iluminada, retirando angústias, aflições, nos trazendo a paz no coração. Muita luz. Essa energia que nos traz tranquilidade e nos faz relaxar como às vezes há muito tempo não conseguíamos. Graças a Deus, Senhor. E nesse momento vamos imaginar Jesus, de mãos estendidas a nos abençoar, e da palma da mão do Mestre, uma energia brilhante como o sol a nos aquecer, nos trazendo a força e a coragem para superar todas as dificuldades. Essa energia alcança todos os nossos entes queridos, aqueles que estão fazendo tratamento à distância, aqueles, Senhor, que às vezes nem sabem, mas estamos vibrando por todos eles. Vamos vibrar e que essa luz, que é o sol que vem de Jesus, alcance também a todos os hospitais, a todos os doentes, a todos aqueles que trabalham. Muito obrigado, Senhor. Que o sol do Cristo brilhe àqueles que trabalham na segurança pública e em todos, Mestre querido, que estão nessa luta com amor e fraternidade. Fortalece aqueles que têm medo, porque o medo não é a ausência. O trabalhar, a coragem não é a ausência do medo, Senhor, mas é a certeza que estamos fazendo aquilo que é necessário e que nós possamos entender que quando fazemos o necessário com amor, somos instrumentos da Tua paz. Que Deus seja louvado e que a vontade de Deus prevaleça aqui na terra sobre a nossa. Assim seja, meus irmãos, muita luz, que Deus vos abençoe, certo? Tem gente que está dizendo que aposta que sabe. Deve saber. Quem já acompanha já a Luz há um tempo já aposta. Ano passado não teve, mas esse ano vai ter. E já está guardado, já estão separados, está ficando tudo muito bonitinho. Está ficando bem legal, pessoal. Então, amanhã, 19h30, estamos mais uma vez unidos na Evangeloterapia, aqui no Luz da Esperança. Que Deus abençoe, muita luz a todos. Tratamento espiritual amanhã e sexta-feira. A cirurgia não tem live, viu, pessoal? A cirurgia é cada um na sua, mas a equipe do Luz da Esperança vai estar atuando, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Muita luz.